o grupo ativista judeu de extrema-direita Beto US teve que suspender suas atividades em Nova York após investigação da Procuradora-Geral. As autoridades dizem que o grupo incentivou o assédio e ameaças contra ativistas muçulmanos, árabes e pró-Palestina, enquanto promovia táticas de confronto em protestos. Por decisão judicial, o Beto encerrará operações no estado e será penalizado se descumprir. No Reino Unido, o chefe da polícia de West Midlands pediu desculpas por ter dado informações enganosas aos parlamentares sobre questões de segurança em um jogo do Maccabi Tel Aviv. A informação errada vinha de um relatório de inteligência artificial com dados fabricados, até citando um jogo entre Maccabi Tel Aviv e West Ham. O relatório citou problemas com a torcida, embora nunca tenham ocorrido. Um novo centro Chabad, descrito como o maior do mundo, acaba de ser inaugurado em Los Angeles após um projeto de desenvolvimento de 100 milhões de dólares. O complexo foi projetado como centro religioso, educacional e comunitário. Segundo as organizadoras, isso mostra o aumento da comunidade judaica local e o alcance global da Chabad. Encerramos com sucesso judaico no Globo de Ouro. Timothée Chalamet e Seth Rogen, atores judeus, estiveram entre os vencedores do Globo de Ouro deste ano. O sucesso de Chalamet em Mighty Supreme, baseado na obra de Matthew Reisman, destacou-o para o Oscar deste ano. Tragicamente, os pesadelos dos soldados das forças de defesa de Israel que lutaram contra o Hamas em Gaza continuaram mesmo após retornarem à vida civil. Israel enfrenta agora uma grande epidemia de transtorno de estresse pós-traumático que permanece como ferida aberta. Agora se junta a nós Karen Uliel, parceira do soldado das Forças de Defesa de Israel Josh Boone, falecido na semana passada. Ela está aqui para compartilhar sua história em uma causa muito importante. Obrigada por estar aqui. Sei que é bem recente. Sim, é recente, mas obrigada por me receberem e pelo espaço. Então, antes de tudo, conte-nos sobre ele. Eu entendo que era o sonho dele. Ele é de Idaho, das lindas montanhas dos Estados Unidos. O que fez com que ele quisesse ser um soldado solitário e um atirador de elite? Nada menos. Para Josh, sempre foi um chamado. Ele estava em Idaho, onde há cerca de 300 famílias judias, e a família, como a dele, o criou para ser muito sionista, muito apaixonado por Israel, muito judeu. E eles sempre enfatizaram a importância do Estado de Israel. E foi isso que ele se tornou. Na cabeça dele, ele se tornou esse farol para Israel, para proteger o nosso povo, não importa quem sejam. E quando ele fez 22 anos, em 2017, ele se alistou sozinho para Golani, aprendeu hebraico do zero em Golani. Uau! E você sabe, fez todo o serviço e depois ficou indo e voltando do serviço de reserva para outro. Até quase, acho que alguns meses antes de 7 de outubro, quando ele sentiu esse chamado interior para voltar para casa, para voltar para Israel. Uau! O dia 7 de outubro chegou e ele percebeu. Foi realmente um chamado. Foi um chamado, sim. E ele já estava a caminho de Gaza para lutar sem ter sido chamado, mas então o comandante dele ligou para ele ir ao Líbano. E você sabe, ele está na reserva desde então. Uau, quero dizer. E o fato de vocês terem se conhecido no meio de tudo isso, você viu de perto como isso estava afetando ele psicologicamente? Sim, desde o início tenho transtorno de estresse pós-traumático e reconheço os sinais. Vi os tremores, os pesadelos e quando ele está com você, mas não de verdade. E para ele estava sempre no campo de batalha, sempre pronto, sempre lutando, sempre lá para proteger nosso povo. Isso não termina quando a reserva acaba. E nós, como país, ainda estamos tentando entender o que isso significa. Porque transtorno de estresse pós-traumático significa pós. E nós ainda não estamos realmente no pós. É um trauma contínuo sem recursos suficientes para lidar. Mas isso é realmente uma tragédia. Esse tipo de trauma, sabe, ele passou por tanta coisa e aqui estamos nós, tendo que nos despedir assim. Eu sinto que não é justo, sabe? Mas eu também... Eu sei que a luta dele era real, não era visível, sabe? Mas a luta era real.
E para mim, o jeito que a gente se conheceu foi no meio dessa guerra, no meio dessa escuridão. Mas ele, desde o começo, desde o início, ele sempre foi a minha luz. Uau, e ele sempre me mostrou o caminho. Até agora, enquanto conversamos, sabe, ainda é recente, como você disse, mas ele está aqui, ele está me guiando. Nosso amor não é mais físico, mas ainda está aqui e presente. E eu estou aqui para dar voz a ele e a tantos outros que infelizmente não têm mais essa voz. Então nos conte. Ele, por ter voltado do serviço de reserva, não é considerado para ser enterrado no cemitério militar. Quero dizer, isso é simplesmente horrível. Considerando quanto da vida dele, mais de 700 dias. Ele passou 748 dias lá. É tipo mais de 700 dias de guerra ativa na Síria, no Líbano, em Gaza. Alguns combates e, sabe, por causa de um intervalo de 2 semanas, ele não está sendo reconhecido como um soldado caído, sabe o quê? São 2 semanas? Então existe alguma coisa? Digo, eu sei que agora é muito importante divulgar, sabe, e fazer algo a respeito. Quero dizer, isso é, sabe, um grande desafio. Tenho certeza. Com a política e a burocracia. E qual é a sua mensagem? Tenho certeza de que outros assim terão os mesmos problemas. Sim, antes de tudo, espero que não haja mais. Mas também sou realista. E eu sei que estamos prestes a ver uma grande consequência no que é. Não estamos no fim da guerra, mas nós somos o fim da guerra. E há muitos, não só reservistas, mas pessoas em geral. Agora que eles não têm mais essa ação e não têm mais esse, talvez, propósito, eles estão se sentindo meio perdidos. E minha mensagem para eles é: conversem, procurem ajuda, busquem apoio, não fiquem sozinhos com seus pensamentos. Isso é algo que eu sempre disse para Josh. Não fique sozinho com seus pensamentos. Quando você fica sozinho com seus pensamentos, eles acabam te dominando. E, infelizmente, sabe, esse é o fim da nossa história, entende? Quando ele faleceu no domingo, 11 de janeiro, era o nosso aniversário de 1 ano. Uau! E não há como mudar isso, sabe? É trágico, mas também sinto que Deus teve misericórdia dele e da alma dele. E nos deu a plataforma para agora mostrar o caminho para tantas outras pessoas e continuar espalhando o legado dele. E essa é uma epidemia para a qual realmente não temos nem precedente para lidar. Quero dizer, eu mesma já fiz muitas reportagens sobre isso. Isso precisa ser levado muito a sério. Sim. Obrigado por vir. Você é forte e manterá o legado dele, conseguindo, se Deus quiser, fazer grande mudança. Muito obrigada. Com a saída de Nicolás Maduro, a comunidade judaica que fugiu sob Chávez se manifesta. Agora está conosco Sami Yekutiali, uma venezuelana que fez aliar para Israel há alguns anos. E obrigada por estar aqui. Graças, Japão. Obrigado pelo convite. Sim, claro. Então, antes de tudo, sabemos que a história judaica na Venezuela é antiga. Até agora, 20.000 famílias precisaram fugir durante o governo Chávez. Com Maduro mantendo esse legado desagradável, você percebe alguma reparação? Escute, é o começo do fim. Estamos esperando há muitos anos. O regime de Chávez e Maduro já dura 26 anos. Então, sabe, é uma longa espera. E esperamos que isso termine muito, muito em breve. Então, isso que foi decidido agora, o Maduro é o começo. Estamos muito, muito felizes com isso acontecendo, mas ainda há um grande trabalho a ser feito. Com mais de 200 anos de história judaica, como citei, também foi o primeiro país a reconhecer Israel. Por que foi um lugar tão bom para os judeus por tanto tempo? Sabemos, claro, principalmente nos setores de energia e petróleo. Mas como era isso? Posso dizer que você fala de 200 anos, meu avô chegou à Venezuela há 100 anos. Uau! Ele saiu da Suíça para Caracas e disse que nem a água era tratada, mas encontrou um país maravilhoso, cheio de oportunidades. Estamos lá há 4 gerações. Eu fui o último a sair da Venezuela há 8 anos, então as condições eram muito boas.
Obviamente, como você disse, a indústria do petróleo gera muita energia, é um agente para a economia. Além disso, os venezuelanos são pessoas muito boas, eles nos recebem como judeus e outras minorias muito bem. Então esse é o motivo. 4 gerações. Tem algum exemplo de por que ainda estamos aqui? Nós saímos porque toda a situação política, econômica e social mudou drasticamente. Não era o lugar certo, sabe, para criar uma família. E eu me lembro, quero dizer, foi realmente um êxodo em massa. Explique como, sabe, o que Maduro fez foi igual ou pior para os judeus que ficaram do que durante o regime de Chávez, no qual tantos fugiram? Olha, nós temos aqui um regime que é sistematicamente contra os judeus, especialmente contra Israel, sabe, em todos os discursos, de Chávez a Maduro e até mesmo a nova Delcy Rodrigues, a nova presidente interina. A primeira coisa que ela disse foi que Maduro foi removido pelo regime sionista. Temos a relação diplomática rompida entre Israel e Venezuela, a embaixada foi fechada, sabe? Nós temos isso. Nossa sinagoga foi invadida e roubada. Foi extremamente desconfortável. Temos muitos problemas. No ensino médio, eles entraram procurando terroristas e tivemos muitos incidentes nesses anos. E além de todos os discursos, como eu te disse antes, é uma situação muito desconfortável. E essa é uma das razões. É a relação contra os judeus e além das questões sociais, econômicas e políticas, tudo isso junto, sabe? Foi um incentivo, infelizmente, para deixar o país. Então, dito isso, quero dizer, nós sabemos, sabe, como os judeus persas, que ainda se sentem conectados à terra. Se virar uma democracia e a economia melhorar, seria um lugar assim? Você acha que os judeus venezuelanos, eu sei que a maioria provavelmente está em Miami, algum dia considerariam voltar, ou é mais como fechar um ciclo? E finalmente justiça. Faz muitos anos, nós venezuelanos vivemos em diáspora, espalhados pelo Panamá, Miami, Israel, Espanha e outros lugares. Se eles vão voltar, depende se as questões políticas e de segurança forem resolvidas. Acho que algumas pessoas vão voltar, tudo bem, e outras vão ficar onde estão, porque, sabe, já estão há muitos anos fora. Eles têm, sabe, a família, os negócios, mas tenho certeza de que todos nós vamos ajudar, vamos investir e vamos fazer parte da solução. Na nova Venezuela, vejo isso muito claramente. Vamos fazer parte porque nos sentimos parte daquele país. É um grande país, é um país que nos deu muito e gostaríamos de retribuir. Na reconstrução há muito a fazer e estaremos nessa solução. Uau, que lindo! Com certeza voltaremos a conversar para ouvir mais da sua história. Muito obrigada, Sami. Obrigado pelo convite e por dividir nossa história com seu público. De nada. Na frente. Enquanto isso, sobre o Birthright. Um dos programas mais populares entre jovens judeus da diáspora já levou mais de 900 mil participantes a Israel. Agora, um programa único levou jovens adultos com dificuldades físicas e de desenvolvimento à Terra Santa. Veja mais com o nosso Joe Brown, acompanhando esse grupo em um passeio pela cidade velha de Jerusalém. Mas quem não gosta de uma viagem rápida para Israel? Desde o início do século, quase 1 milhão participaram dos programas Birthright, viagens subsidiadas por Israel para judeus da diáspora. O que faz esse programa ser diferente dos demais? Havia uma mulher, a Rabina Elise Winnick, em Boston, que liderava o que na época era chamado de viagem para pessoas com Asperger. E então ela parou de fazer isso. Acharam que eu era ideal para isso e desde então os ajudei a expandir. O Birthright Tailor-Made é uma viagem inclusiva para jovens adultos com deficiências físicas, cognitivas ou de desenvolvimento que, de outra forma, poderiam ter dificuldades em um ambiente padrão do Birthright. Essas viagens são basicamente típicas do Birthright.
Assim como as outras 900 mil pessoas do Birthright, esses caras fazem o mesmo. Mas temos uma equipe extra, há um componente um pouco mais gentil e cuidadoso, ficamos em menos hotéis, então não há tantas mudanças. A gente pega o teleférico para Masada em vez de subir a pé, e basicamente é isso. A equipe treinada garante conforto aos participantes, muitos viajando sozinhos ao exterior pela primeira vez, atendendo sempre às suas necessidades. Eles são muito compreensivos com suas necessidades. E se, como outro dia, estivéssemos no futuro do Holocausto? Eu quase tive uma crise, uma funcionária me tirou de lá porque foi demais pra mim. Então, somos muito atenciosas com suas necessidades. O melhor momento sobre Israel é que eu tenho viajado sozinho para conhecer novas pessoas e estar nos ambientes diferentes. Na primeira viagem de 2026-23 jovens adultos percorreram Israel, das colinas de Golã a Tel Aviv, de Svat a Jerusalém. Apesar da falta de acessibilidade na Cidade Velha para pessoas com deficiência, o grupo percorreu o bairro judeu, visitou o Muro das Lamentações e viu artefatos antigos na região. Para muitos, foi a primeira visita a Israel. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, sabe, online, com o que meus amigos estão dizendo, com o que estranhos estão dizendo pra mim na rua. E sabe, eu nunca estive em um país com tantos judeus antes. O Birthright, apoiado pelo governo israelense, busca aproximar Israel dos judeus da diáspora. Ao falar com os participantes, muitos relataram conexão mais profunda com as terras judaicas. Eu senti o espírito de Israel, isso me aproximou ainda mais. Eu sinto que há uma magia sobre Israel. Assim que o avião sai do espaço aéreo americano, você começa a sentir algo dentro de você. E assim que o avião pousa em Israel e todo mundo começa a aplaudir porque o avião aterrissou, há uma onda de emoção extrema que toma conta de você e você tem a sensação profunda de que está em casa. O Birthright é destaque na defesa de Israel há décadas. Diante das questões geopolíticas atuais, é ainda mais importante mostrar Israel ao maior número de pessoas, independentemente de quem sejam. Frequentemente, quando dizem que algo é para todos, inclusive na comunidade judaica, geralmente excluem alguns, mas acredito que o Birthright quer mudar isso. Falando agora sobre nossos amigos peludos, os cachorros, eles sempre foram os melhores amigos do homem ao longo da história. Nos últimos 2 anos de guerra, eles foram afetados de várias formas. Uma americana pioneira já está agindo sobre isso há muito tempo. Está conosco no estúdio João Barocas, o diretor executivo da C9 Global Rescue Olá, e obrigada por tudo o que você faz. Obrigado, Emily, por me receber. Eu realmente agradeço. Isso não começou do nada, nem em 7 de outubro. Você já está nisso há 20 anos, certo? Principalmente começando a organização com veteranos de combate voluntários. Como isso aconteceu? E o fato de ter permanecido forte por 2 décadas? O grupo original era composto por veteranos de combate que serviram no Afeganistão e no Iraque. E eu tinha feito uma viagem à Tailândia e fui convidado para almoçar um dia. Eu estava em uma turnê de palestras e fui almoçar em um café ao ar livre que ficava em um lugar chamado Mercado Úmido. E eu vi esses cachorros em gaiolas e fiquei tipo, eles estão à venda? O que está acontecendo? Ele disse, não, eles são para o mercado de carne. Uau! E sendo um cara que gosta de cachorros, um cara de cães, eu meio que perdi a cabeça naquele momento e meus amigos e eu decidimos que iríamos fazer algo a respeito. E começamos a salvar cachorros, realocando caminhões com cachorros, por assim dizer, e salvando os cachorros de serem transportados da Tailândia para o Camboja e para o Vietnã, porque eles pegavam cachorros de rua ou animais de estimação, roubavam, transportavam e levavam para o Vietnã, onde viravam a refeição de alguém. Então isso se espalhou da Tailândia para o Camboja. Começamos a trabalhar na Coreia, onde a indústria da carne de cachorro representava cerca de 2% da população, mas são muitos cachorros. Uau, é uma quantidade enorme. Já houve mais de 20 mil fazendas de carne de cachorro. Uau!
Sim, então começamos a ser defensores, falando muito sobre isso com o governo e tudo mais. E então passamos a fazer coisas secretas, fechando fazendas de carne de cachorro, matadouros, destruindo equipamentos que eles precisavam para matar os cachorros. E não era só uma questão de matá-los, era a maneira como eles os matavam. Brutal, tipo, Brutal. brutal. Agora, fale sobre Israel. Estamos sem tempo, então explique primeiro a crise na faixa de Gaza. Alguns cachorros são animais de estimação, outros cães de famílias feitas reféns, levados ou que viram suas famílias serem mortas. Explique a crise. Então, em qualquer zona de combate, quando você tem uma zona de guerra ativa, os cachorros vão acabar sendo deslocados, os animais de estimação vão acabar sendo deslocados. Então, o que aconteceu lá é o máximo que o governo pode contar, até este momento. Cerca de 3.000 cachorros migraram para a fronteira. Eles têm infiltrado bases, kibbutzim tem estado por toda parte, e isso tem criado um grande problema. Então, o que decidimos fazer foi, antes de tudo, a mitigação de doenças é uma prioridade porque pode haver um surto de raiva. Os cachorros comem o que não devem. Animais de estimação se integraram à comunidade selvagem. E isso se tornou um grande problema. Kibbutz Bare Nahalaz em todo lugar, Alumim. Os cães atravessaram a fronteira, eles encontram um jeito de cruzar a fronteira e conseguem, e agora eles infiltraram algumas dessas comunidades. E eles são violentos? Relatos apontam ataques desses animais a soldados e comunidades. Pessoas passeiam à noite e, de repente, surgem 5 cães selvagens. Nossa, isso é tão assustador! Sim. E então, dito isso, vamos falar sobre quais são os motivos mais importantes para fazer o seu trabalho. Bem, primeiro é preciso cuidar dos humanos, pois sem isso eles não conseguem cuidar dos animais e cachorros. Focamos em apoiar o lado humano para garantir que os cachorros recebam cuidados. E especialmente nessas comunidades, eles amam cachorros, todos têm cachorros, mas eles não querem ser atacados por cachorros. Então começamos a fazer castrações, trabalhando com os abrigos regionais no sul do Negev, em Serdot e alguns outros lugares, e controlando doenças, evitando que os comandantes se preocupassem com cachorros mordendo alguém e transmitindo raiva. Sim, e uau! É realmente uma parte da população que precisamos cuidar. Bem, 3.000 cachorros viraram 10.000 cachorros. claro, isso é só em um ano. Só de imaginar já cresce exponencialmente. Obrigada pelo trabalho e pelo carinho que dedica aos nossos melhores amigos. Obrigado por me receber. E obrigada por estar aqui. Isso é tudo para o episódio dessa semana do Mundo Judaico Semanal. Esperamos que tenha gostado. Sinta-se à vontade para acessar o nosso canal do YouTube. Daí 24 News, o nosso site. E claro, as nossas redes sociais para conferir este e também episódios e entrevistas anteriores. Sou Emily Francis. Obrigada por assistir. Shalom de Tel Aviv.